professor Sérgio Gabriel com vocês. Hoje vamos falar de um assunto bem interessante. Normalmente, quando a pessoa pensa em abrir um negócio, pensa em criar uma empresa efetivamente, sempre fica uma dúvida sobre formas de exercício de atividade empresarial. Então, é justamente essa proposta que eu faço para vocês, para a gente discutir agora. Quero começar um negócio. Que tipo de empresa devo abrir? Então, vamos ver que existem formas de empresa. Bora lá? Então, vem comigo. Quando eu proponho essa discussão para vocês, como eu digo, uma pergunta que todo advogado que atua na área empresarial tem é justamente essa. A pergunta que as pessoas costumam fazer é: existe mais de uma forma de se exercer a atividade empresarial? E, na realidade, essa resposta ela é positiva. A gente pode escolher a forma que nós vamos exercer a atividade empresarial pela quantidade de sócios, ou seja, existem empresas para um único sócio, um único titular, tem empresas que comportam sócios, no plural, dois ou mais sócios. A segunda possibilidade é nós pensarmos em termos de faturamento. Dependendo da expectativa que você tenha em termos de faturamento, isso acaba determinando o tipo de empresa que a gente vai efetivamente propor aqui. O terceiro aspecto é: você pode exercer atividade empresarial como pessoa física ou como pessoa jurídica. Sim, nós temos empresas exercidas na forma de pessoa física, embora poucas pessoas saibam disso. Claro, vamos chegar aqui à conclusão se isso é vantajoso ou não é vantajoso. E por último, a gente ainda deve escolher uma empresa sempre pensando na forma de responsabilidade que esse titular, esse sócio, terá em relação às dívidas que venham a ser contraídas pela empresa. Então, o nosso bate-papo é exatamente no sentido de tentar responder todas essas questões. Então, a primeira coisa que você me perguntaria é: então quer dizer que eu posso realizar a atividade empresarial de forma individual? Eu posso abrir uma empresa que eu necessariamente não precise de sócios? Sim, você pode. Existe, na realidade, várias formas possíveis dentro do direito para que você possa exercer atividade empresarial de forma individual. Olha lá, a primeira possibilidade é o MEI, microempreendedor individual. Na realidade, essa é uma forma de empresa que foi criada agora em 2009 e que, de certa forma, ela se popularizou em relação às formas de se exercer atividade empresarial justamente pela simplicidade de se criar um MEI. Porque você hoje registra um MEI através do próprio portal do empreendedor na internet. Então, é uma coisa muito simples, sem nenhum tipo de burocracia, e você já sai, na medida em que você faz a inscrição, com a emissão do seu CNPJ. Depois basta você fazer a inscrição municipal, estadual, se a sua atividade for comércio, e aí, consequentemente, você já tem condições de emitir nota fiscal, tudo de forma regular. A segunda forma é o chamado empresário individual. Ora, o próprio nome já diz, empresário individual. É aquela pessoa que exerce a atividade em nome próprio. Portanto, lembra que eu falei para vocês, é uma forma de se exercer a atividade empresarial como pessoa física. Terceira possibilidade de se exercer atividade individualmente é a chamada EIRELI. Quando nós falamos nessa EIRELI, pessoal, nós estamos falando na empresa individual, portanto, empresa de uma pessoa só, de responsabilidade limitada. Ela tem duas diferenças para esse empresário individual que eu acabei de falar. Primeiro, você não exerce atividade empresarial na forma de pessoa física, você vai exercer na forma de pessoa jurídica, o que já é uma grande vantagem, a gente já aborda esse aspecto. E o segundo aspecto é de responsabilidade limitada. Quando eu falar de responsabilidade, você vai ver o quanto isso é vantajoso. A quarta e a última forma de se exercer individualmente a atividade empresarial: sociedade limitada. Claro, você está estranhando. Sociedade limitada de uma pessoa só? Sim, gente, em novembro de 2019, foi feita uma alteração no nosso Código Civil e o legislador liberou a possibilidade de se inscrever numa sociedade limitada com um único sócio. Portanto, nós chamamos de sociedade unipessoal limitada. Você já vai ver que é um grande negócio se exercer a atividade empresarial dessa forma, mas a gente já chega lá. A outra situação, você diria para mim: e caso eu pretenda ter sócios? De que forma eu posso exercer a atividade empresarial? Ora, a principal delas, a mais utilizada, é a sociedade limitada, agora nesse caso, com dois ou mais sócios, e também falamos na figura da sociedade anônima. E aí é claro que quando a gente fala na figura da sociedade anônima, nós sempre estamos pensando em alguma coisa um pouco maior. Já já eu entro no mérito para você poder entender um pouquinho esse aspecto. A próxima coisa que você deve pensar é, então, primeiro você decidiu, quero exercer atividade com sócio, quero exercer atividade sem sócio. Próxima situação é em relação ao faturamento, a expectativa de faturamento que você tenha, porque é pela complexidade do seu negócio, economicamente falando, que você também pode escolher a forma de empresa que você vai utilizar. Então, olha lá, primeira situação, o MEI, aquele microempreendedor individual que eu falei para vocês.
Ele tem um aspecto negativo, que é justamente o aspecto de ser exercício de atividade empresarial na forma de pessoa física. Mas, por outro lado, eu já tinha dito para vocês que há uma simplicidade na constituição de um MEI. O próprio empresário faz isso, ele nem necessitaria de um contador. Ele mesmo vai no portal do empreendedor, como eu disse anteriormente, e faz a sua inscrição. Mas tem uma limitação de faturamento. O MEI não pode ter um faturamento bruto anual que ultrapasse a R$ 81.000, números de hoje, tá? Só para a gente ter uma ideia. Bom, vamos lá. Próxima possibilidade em relação ao faturamento é a gente pensar na EIRELI. Só que nesse caso, a empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI, ela tem um aspecto que eu diria para vocês que pode ser um complicador, mas aí vai de caso para caso. Por quê? O capital dela não pode ser inferior ao equivalente a 100 salários mínimos. Então, vocês percebam que é uma empresa e é a única que tem um capital mínimo, e é um capital mínimo num piso relativamente elevado para os padrões da realidade brasileira. Então, o MEI pressupõe esse capital mínimo no ato de inscrição da empresa na junta comercial, equivalente a 100 salários mínimos. E aí, é claro, você me perguntaria assim, e as demais formas de atividade empresarial? Qual é a relação que existe de faturamento e capital com elas? Nenhuma, gente. Se você quiser exercer atividade empresarial como empresário individual, como sociedade limitada, e no caso da sociedade limitada, lembra? Pouco importa se ela vai ter um ou mais sócios, sociedade anônima, todas elas não há capital, nem mínimo, nem máximo imposto pelo legislador, o que de certa forma traz muita flexibilidade. Então você perguntaria assim para mim, professor, eu posso abrir uma sociedade limitada com capital de R$ 2 milhões? Posso. Posso abrir uma sociedade limitada com capital de R$ 2.000? Posso. Não há, então, para essas demais formas, limite mínimo nem máximo de capital social. Bom, o próximo aspecto que eu diria para vocês que esse deve ser um fator decisivo na escolha da empresa que você vai exercer é justamente o fato de ser pessoa física ou jurídica. Então, observem o seguinte, quando nós falamos na forma de pessoa física, nós temos duas formas, o microempreendedor individual e o empresário individual. Em contrapartida, como pessoa jurídica, nós temos a EIRELI, a sociedade limitada e a sociedade anônima. Então, observações a respeito disso. Primeiro, não confunda uma coisa. CNPJ, todas elas terão. Na medida em que você faça a inscrição dessa empresa, que você faça o registro dela, todas elas vão obter CNPJ. Mas o CNPJ é apenas uma inscrição para fins tributários. Então, não torna, por exemplo, o microempreendedor individual e o empresário individual pessoa jurídica. E aqui, tome cuidado do ponto de vista da responsabilidade. Veja bem, quando nós falamos de responsabilidade por obrigações contraídas pela empresa, a responsabilidade, em tese, ela é sempre da própria empresa. Mas é aí que vem a forma de se exercer a atividade empresarial. Quando nós falamos dessas duas formas, como pessoa física, que você está vendo aí, o microempreendedor individual e a EIRELI, o microempreendedor individual e o empresário individual, o aspecto negativo é que não há separação da empresa e a separação do empresário, o dono da empresa. Então veja, se eu me registro como MEI ou como empresário individual, o meu nome de registro é Sérgio Gabriel. O meu nome na minha vida pessoal é Sérgio Gabriel. Se eu adquiro bens para minha vida pessoal, está em nome de Sérgio Gabriel. Se eu adquiro bens para minha empresa, está em nome de Sérgio Gabriel. Isso pode ser comprometedor. Por quê? Se você contrai dívidas pela empresa, não paga, você está sujeito a uma ação e nessa ação é possível que ocorra a penhora de bens. No caso dessas duas formas de empresa, o MEI e o empresário individual, qualquer bem pode ser penhorado. Bens pessoais, bens do exercício da atividade empresarial. Por isso que eu digo para vocês que isso é algo que deve pesar na sua decisão. Mas eu diria que o fator decisivo mesmo, ele está justamente aqui, quando nós falamos em responsabilidade dos sócios. Bom, primeira observação, pense o seguinte, toda vez que a sua empresa contrair dívidas, quem vai sofrer ação judicial na cobrança dessa dívida, caso as dívidas não sejam pagas espontaneamente, é a própria empresa. Nunca o sócio proprietário será demandado diretamente pela cobrança das dívidas. Não, a cobrança é sempre feita em nome da empresa. Mas aí olha o que acontece. Se a empresa não paga, se a empresa não tiver bens à penhora, existem alguns mecanismos na lei que, caso o credor consiga preencher os requisitos, ele pode pedir a penhora dos bens dos sócios. É aí que vem a forma de se exercer a atividade empresarial de forma limitada ou ilimitada. Então, o que quer dizer limitada? O sócio responderia com patrimônio pessoal somente até o limite do capital que ele colocou dentro da empresa, ou seja,
risco calculado. Agora, se você estiver exercendo atividade empresarial de uma forma que seja ilimitada, com I na frente, você vai responder integralmente pelo valor das dívidas. Então, não tem como você minimizar os riscos do exercício da atividade empresarial. Então, observem lá, o MEI e o empresário individual, eles possuem responsabilidade ilimitada, o que é negativo, como eu coloquei para vocês. A Eireli, a sociedade limitada e a sociedade anônima, elas trazem para o sócio ou para o seu titular proprietário apenas a chamada responsabilidade limitada, o que seria muito mais interessante para o exercício da atividade empresarial. Uma última observação que eu trago para vocês é a possibilidade de se classificar, de se enquadrar a empresa como microempresa ou empresa de pequeno porte. Por quê? Passa a ter uma série de benefícios previstos no Estatuto da Micro e da Pequena Empresa. Só que esse Estatuto da Micro e Pequena Empresa, ele não traz, como as pessoas pensam, apenas benefícios tributários, mas eu diria que o principal benefício é poder pagar tributos de uma forma reduzida. Por isso que é muito atrativo buscar o enquadramento da empresa como microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, gente, quais são as empresas sujeitas a essa classificação? Seria o empresário individual, a Eireli ou a sociedade limitada. Então, o MEI estaria fora, porque o MEI já tem um tratamento jurídico diferenciado e a sociedade anônima, como ela foi pensada para grandes negócios, ela também fica fora dessa regra. Então, veja, se a gente quiser aqui contextualizar e fechar essa ideia, quais seriam as melhores formas para se exercer a atividade empresarial? Então, se você fosse exercer individualmente, se você não pretende ter sócios, eu diria para você, a sociedade limitada seria a principal forma. Lembra? Porque a sociedade limitada agora também comporta um único sócio, um único proprietário. Então, individualmente, eu diria que é a sociedade limitada. Agora, se você pensa em exercer atividade empresarial, pensando na expansão do negócio, com a possibilidade, inclusive, de atrair capital de investidores para dentro dessa empresa, ou seja, a sua mentalidade já está pensando em um grande negócio, então eu diria para você que o caminho é a sociedade anônima. De qualquer forma, a sociedade anônima pressupõe sempre a existência de sócio. Agora, um último aspecto que nós não devemos desconsiderar aqui. Veja bem, se você quer montar um negócio simples, um negócio pequeno, mais no sentido de se formalizar, você vai emitir nota uma situação ou outra, uma coisa muito esporádica, o MEI, por ser simplificado, seria a forma menos onerosa, com menos custo, e mais simples em termos burocráticos. Então, há de se pensar nesse aspecto também, tá certo? Ficam aí, então, as dicas do professor Sérgio Gabriel.